Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Flusão, sobre este imbróglio entre o Marcelo, né, e também o Mano Menezes, né? Vou dar minha opinião aqui, gente, e acho que ela talvez não vá muito ao encontro daquilo que vocês pensam, né? Se não for o caso, peço perdão, mas vou ser muito honesto com aquilo que eu entendo de futebol, com aquilo que eu vejo do futebol, a partir de estudar muito futebol já há muito tempo, tá? Aqui no Brasil e na América Latina. Já vi várias situações dessas acontecendo aqui no Brasil. Raramente eu vejo situações parecidas acontecendo, por exemplo, na Argentina. Raramente na Argentina, um jogador abandona o seu clube do coração, né, quando ele está numa situação difícil. Quando o River Plate esteve prestes a cair, muitos ídolos sabiam que poderiam se enterrar junto com o clube na segunda divisão. E inúmeros desses ídolos, todos aqueles, na verdade, que estavam no River naquele momento, resolveram ficar. Deixa eu contar para você uma história. Teve gente que recebeu proposta naquela ocasião para sair, ganhando até 3 vezes mais. Preferiu ficar no River. Teve um jogador, na verdade, que estava encerrando a carreira, né, que poderia se queimar completamente ali como técnico de futebol. Ele resolveu ser o técnico do River. Ele sabia que ali ele poderia encerrar sua carreira de forma prematura como técnico de futebol. Estou falando do Almeida. Ele resolveu ficar ali no River, sofrendo pressão de todos os lados, tá? Por quê? Pelo amor ao River Plate, tá? Isso a gente vê muito em outros clubes também da América do Sul, principalmente da Argentina, mas raramente a gente vê isso aqui no Brasil. No passado já vimos, por exemplo, um Toninho Cerezo voltando da Europa para ganhar um salário mínimo no Atlético Mineiro. Na ocasião, o Galo não pagou um salário mínimo, mas ele falou, se for por um salário mínimo, eu jogo no Galo, tá? O Marcelo, ele foi muito bem recebido nas Laranjeiras, né? Ao que me parece, houve a mudança, inclusive, de um centro de treinamento para o nome dele, ok? O Fluminense fez tudo por esse jogador, absolutamente tudo por esse jogador, tá? Inclusive retornando ao futebol brasileiro, quando ele não tinha tanto mercado assim como ele acha que tem, ele ainda acha que joga. A gente olha para o corpito do Marcelo, a gente consegue entender também porque ele já não consegue produzir tanto, né? Tá pesadinho, né? E a idade não justifica o fato dele estar tão pesadinho como ele tá? Isto é antiprofissionalismo, ok? Então, na verdade, gente, a minha opinião já está começando aqui a aparecer para vocês. Evidentemente que eu não curto muito o trabalho do Mano Menezes, acho que é um técnico limitadíssimo, ultrapassado, completamente ultrapassado. Agora o Mano não é o mais culpado disso tudo, não. O mais culpado é o presidente, que tem feito várias ações precipitadas, né, amadoras já há muito tempo. O Fluminense pode cair para a Série B do futebol brasileiro, estou torcendo para que isso não aconteça, gente, porque o Flu é um gigante e essa torcida também é gigante e não merece este sofrimento. Mas uma crônica de uma morte anunciada, né, estava pairando ali no Fluminense já há muito tempo, porque a gestão do Flusão ela é amadora, tá? E o presidente ele é o grande responsável por isso, tá? Inclusive ao buscar na Europa o Marcelo. A contratação de jogadores como o Marcelo acaba sendo muito importante para esse tipo de dirigente. Por quê? Porque ele divide a responsabilidade pela sua gestão ruim. Ora, se está tão ruim assim, vejam vocês, eu contratei o Marcelo, ele que não está conseguindo, entende? Então é muito em virtude disso que esse tipo de jogador acaba sendo contratado. E também fica a lição para os nossos dirigentes de que não é qualquer um jogador brasileiro, né, que está na Europa, tal, encerrando carreira, no fim da carreira de futebolística, que pode servir para o futebol brasileiro. Não é qualquer merda que serve para o futebol brasileiro. Independente dessas merdas, já tem sido no passado jogadores importantes. E o Marcelo hoje é um merda, não é nada mais do que um grande merda em movimento dentro de campo. E um ingrato em relação ao Fluminense. É isso que ele é, tá? Volto a dizer, foi ridícula a discussão que houve com o Mano Menezes. O Mano também errou, mas ele foi menos errado, inclusive, do que o próprio Marcelo naquela situação. Por quê, gente? Porque o Mano Menezes é o técnico do Fluminense, tá? E ele tem direito de fazer todas as cobranças aos jogadores, tá? E o Marcelo não tinha que dar chilique daquele jeito como ele deu. Que tratasse aquilo internamente. Quando ele fala que o Mano está jogando para a torcida, na verdade, ele que está jogando o Mano para a torcida. Porque ele sabe que os torcedores não apreciam, em sua boa maioria, né, o trabalho do técnico do Fluminense. Então é lamentável a postura deste antiprofissional, esse ingrato que é o Marcelo. Ingrato, essa é a palavra que resume muito bem a postura desse jogador neste momento. Oportunista, que está a sair do Fluminense justamente em virtude de que não quer cair para a segunda divisão. Ele não quer correr o risco de cair para a segunda divisão. Por isso ele quer ir embora do Fluminense. Ele sabe que tem muitos trouxas, né, dirigindo outros clubes brasileiros e em virtude disso ele pode perfeitamente parar em um desses clubes brasileiros. Por que então ele vai ficar no Fluminense? Ora, se ele fosse um jogador de verdade, com carinho, com amor, né,
pelo Fluminense, ele ficaria no Flu, porque este é o momento que o Flu precisa dos seus ídolos, né? E é neste momento que a gente percebe quem de fato é ídolo e quem de fato é ídolo de barro. E o Marcelo é um ídolo de barro, né? De barro, né? E que infelizmente não representa hoje absolutamente nada dos anseios dos torcedores. Os torcedores do Flusão já estão começando a perceber o que significa o Marcelo. E podem ter certeza, gente. Pode ter certeza, né? Se você for às redes sociais, né? Provavelmente você vai se deparar com a grande maioria dos torcedores neste momento condenando as ações do Marcelo e não aplaudindo-as, tá? O Marcelo poderia perfeitamente ter problemas com o Mano Menezes, mas deveria ficar. Para começo de conversa, deveria tratar disso internamente, tá? E não como aconteceu ali publicamente, tá? Agora, chegaram a se reunir, as partes se reuniram e não chegaram a um acordo. Por quê? Porque ele não quer ficar no Fluminense. Está a utilizar-se deste evento justamente para sair do Flusão. Ingrato. Ingrato. E olha, gente, a palavra ingrato é o mínimo que a gente pode falar do Marcelo, porque tem muita coisa aqui que eu tenho vontade de falar, mas infelizmente eu posso receber um processo como já está a acontecer aí, com muita gente querendo bater as portas aí com um processinho aqui em relação a alguns vídeos que eu faço aqui neste canal, tá? É normal, não tem problema não, então quero evitar esse problema bem. Mas a vontade é de falar coisas para o Marcelo que muita gente tem vontade de falar também, tá? Ele não é só ingrato ao Fluminense não, ele é muitas outras coisas e você pode deixar aqui nos comentários do vídeo aqui o que ele é para o Fluminense, né? O que ele é como profissional e até como pessoa em relação ao Fluminense. Deixa aqui nos comentários, porque realmente é lamentável essa atitude. No momento em que o clube vive o que vive, a gente tem que esquecer, até mesmo parte das ações do dirigente neste momento. A gente tem que esquecer que o técnico do Fluminense não é o técnico talvez adequado para o Fluminense neste momento. A gente tem que esquecer, né, que a busca de reforços não foi a mais adequada para o Fluminense neste momento. A gente tem que esquecer que muitas ações, né, no departamento de futebol beiram a piada lá no Fluminense. Precisamos deixar isso em segundo plano, gente, para pensar no Fluminense como entidade futebolística neste atual momento. É necessário um projeto para salvar o Fluminense da Série B. A Série B hoje é algo extremamente corrosivo para um clube de futebol. E clubes da Série A não voltam necessariamente com tanta facilidade como as pessoas imaginam. Há um investimento gigantesco no Santos e o Santos está sofrendo muito numa Série B que é muito mais fraca do que foram as Série Bs de várias temporadas passadas. Então, assim, gente, a perda de patrocínio é gigantesca, de valores também, e o clube passa a ter um elenco de primeira divisão tendo uma recepção de valores absurdamente menor, né, de segunda divisão, que não é pouca coisa. Então, é drástico hoje cair para a Série B do futebol brasileiro. O Fluminense precisa ser salvo pelos seus torcedores, mas também por aqueles que amam o Fluminense. O Marcelo não é uma dessas pessoas que ama o Fluminense. De certa forma, é muito importante que ele vaze, que ele suma, que ele desapareça, tá? E que o nome dele seja retirado do centro de treinamento, porque ele não merece, tá? É um ingrato, né? A gente pode falar de covardia? Acredito que podemos falar também de covardia. E a gente pode falar de muitas outras coisas. Podemos falar que ele gosta de tomar suco de caju, podemos falar que tal. Eu acho que podemos, não vou fazer em virtude dos problemas que eu já falei para vocês aqui. Agora, vocês podem deixar aí nos comentários tudo o que você pensa do Marcelo, aquilo que você quer falar sobre ele, aquele recado que você quer mandar para ele, você pode deixar aqui no vídeo, porque é lamentável, é revoltante também, tá? Revoltante o que o Marcelo tá fazendo hoje com o Fluminense, tá? Ele tá colocando a questão pessoal dele acima do clube. Primeiro, talvez essa insatisfação não seja tão grande assim, porque não apareceu até então, tá? Agora, vamos imaginar que ela seja tão grande assim, ela poderia ser 10 vezes mais séria do que estaria a acontecer neste momento, a situação de infelicidade, de insatisfação dele quanto ao que está acontecendo hoje no Flu. Poderia ser 10 vezes mais do que é. Ainda assim, ele deveria colocar o Fluminense acima dos seus interesses pessoais, tá? Salva o Fluminense, terminou a temporada, chega com acordo aí com a direção do Fluminense para deixar o clube se for o caso, ou se mantém na luta para trazer o Fluminense de volta caso o Fluminense possa cair para a Série B do futebol brasileiro. Mas deixar o Flusão neste momento é um ato sim de covardia, é um ato de ingratidão profundo, gente, maléfico para o futebol e serve como lição para os nossos dirigentes brasileiros na hora que for recrutar, repatriar gente que já não vale mais nada e que está jogando lá no futebol europeu, que deu tudo para o futebol europeu, não tem mais nada para entregar para o futebol brasileiro, tá? E o Marcelo, basta olharmos para o corpicho dele, né? Aquele corpinho arredondado ali na linha da cintura, para a movimentação dele em campo, para a gente concluir que realmente ele não entrega absolutamente nada para o futebol brasileiro e é um jogador que não entrega absolutamente nada para o Fluminense. Esse ingrato poderá sim ter outro posto de trabalho em outro clube do futebol brasileiro, mas que fique muito longe do Fluminense. De certa forma, é importante que ele se vá, que ele vá embora do Flusão.
Tá? Agora, é lamentável a maneira como ele está saindo, pelas portas dos fundos, né? Assim, simplesmente pisando, né, num grande clube de futebol, num dos maiores clubes de futebol do mundo, sendo ingrato àquele clube que fez dele um jogador de futebol, cuspindo no prato em que comeu. É isso, meus amigos. É isso.